Boa noite. Boa noite. 本当に皆さん出会ってすごく嬉しいです。Estou muito feliz em poder encontrar com os senhores. 私も、最多ロイヤルマスターと同じような、日本からここまで来ました。Eu também, assim como a Royal Master, ela veio do Japão, eu também vim junto com ela. 中国人ですけど、日本でもう今20年くらい住んでいます。Temos a nacionalidade chinesa, mas a gente já vive no Japão mais de 20 anos. 今日皆さんに私がアトミをどうやって出会って、Então, quero passar para vocês como que eu conheci a Atomy. 私は28歳でアトミの仕事を出会いました。Então, eu conheci a Atomy com 28 anos de idade. 28歳でアトミの、仕事を出会って、今42歳になりました。Conheci com 28, hoje eu já tenho 42 anos. 若いでしょ？ Não sou nova? はい。だから今日、最初は皆さん、今日のワンデーセミナー来て、関係の花束を持ってきました。Então, hoje, para felicitar a vinda de cada um de vocês hoje, trouxe um buquê de flores para cada um de vocês hoje. はい。あと、私は、私の家は私ちっちゃいの時すごくお金がなかったんですよ。貧乏でした。Então, a minha família, desde quando eu era criança, não era uma família que tinha muitos recursos. Então, eu posso dizer que era uma família pobre. だから私が中学校を卒業して、自分が行きたい学校を入学したんですけど、お金がなくて行けなかったんです。Então, na hora dos estudos também teve uma escola que eu desejei desde criança frequentar, mas eu consegui passar nessa escola, porém eu não consegui dar continuidade por falta de dinheiro. だからその時から、本当にお金がなかったら自分がやりたいこともできないし、その時から私は絶対大きくなったらお金持ちになるって私自分自身と約束しました。Então, a partir daquele momento, eu já percebi que, mesmo você desejando algo muito, se você não tem dinheiro, você não consegue dar continuidade naquele desejo. Então, desde quando eu era criança, eu já criei esse desejo ardente de eu quero me tornar uma pessoa próspera, uma pessoa rica. だから19歳から、海外に行ってお金稼ぎました。Então, quando eu completei 19 anos, eu fui já pro exterior e comecei a tentar a minha vida. あと、23歳の時、旦那さんを出会って日本に行きました。E com 23 anos conheci meu marido e a gente foi novamente para o Japão. 日本にいたらすごくお金持ちになると思いました。E eu fui com aquela mentalidade que indo pro Japão eu ia me tornar rica. だけど、国はすごくお金持ちだけど、庶民が、お金持ちになる機会は少なかったんです。O país em si ele é rico, mas a oportunidade que oferece para pessoas normais é muito escasso. だけど、旦那さんはずっと会社員でしたけど、私はずっと自営業やりましたね。O meu marido sempre foi CLT, mas eu, no meu caso, sempre fui autônoma. なぜかというと、会社、一生懸命働いてもお金持ちにならないのを分かったから。Por que que eu não trabalhava como CLT? Porque eu já também tinha na cabeça que mesmo sendo funcionária de alguma empresa, eu nunca ia me tornar essa pessoa rica que eu desejava me tornar. このアトミの事業を出会う前は、日本で韓国料理をお店をやりました。Então, antes de fazer a Atomy, então eu abri um restaurante de culinária coreana no Japão. 長男が、男の子、o meu filho mais velho. 次男が男の子生まれた時、私がこの飲食店経営しながら、二人の息子が大きくなって、私と同じような自分が行きたい学校行くとき、私が応援できるかなと思ったら、できないと思いました。E nessa época, depois quando eu tive meu segundo filho, pensar que eu ia conseguir criar eles e dar esse estudo que eu sempre desejei para mim,
Aí eu comecei a colocar na ponta do lápis ali e via que a conta não ia bater futuramente. だからその時、本当にあれを考えたら、私の未来を考えたら、もう全く甘くなって、もう本当に死にたかったんです。E pensando, né, na situação que eu me encontrava naquela época e do que poderia ser o futuro deles, eu tinha minha vontade de morrer. だからその時、旦那さんに聞きました。Então, nessa época, eu perguntei para o meu marido. 私たちが死んだ後でも会おうかなと。Depois que a gente morrer, será que nós dois vamos nos encontrar no outro mundo? だから私が旦那さん大好きだったんですね。Nessa época, eu gostava muito do meu marido. だから旦那さんに聞いたら、旦那さんが私に、あれはわからないよ。死んだらわかるよって言いました。Aí o meu marido respondeu, não dá para saber, a gente não pode ter certeza de nada. A gente só vai saber se a gente morrer. だから、じゃあ私先死んだ後会わなかったらもう私だけ損じゃないかなと思って、じゃあよし、もっと頑張ろうと思いました。Então, como ele falou assim, só morrendo, então se eu morrer primeiro, vai que a gente não se encontra mais, aí eu vou sair perdendo. Eu morri e não vou encontrar com ele. その後1ヶ月後にアトミの情報をもらいました。E daí, então, eu falei, não, então se eu não vou encontrar, não tenho essa certeza que eu vou me reencontrar com ele, então eu vou ter essa energia para me esforçar mais. E eu recebi essa informação da Atomy 1 mês depois dessa decisão de me reerguer. だから私の人生でアトミは本当に神様が私にくれたこの世界の復讐だと私は思ってます。Então eu acredito seriamente que essa informação da Atomy, para mim na minha vida, foi como uma bênção de Deus. OK。はい。だから私がこのアトミの事業を選択した理由を皆さんに言いたいんですね。Então eu quero passar para vocês o motivo de eu ter escolhido essa empresa. 皆さんは誰か皆さんにアトミの情報を教えたから分かってますよね、アトミの仕事を。E cada um de vocês também estão aqui presentes porque alguém falou da nossa empresa para vocês, não foi? Alguém passou essa informação? そうですよね。Não é mesmo? 私は全然知らない人から、韓国から日本でメールが来て、アトミの情報をもらいました。E vocês foram por alguém que vocês conhecem. Eu recebi a informação da Atomy, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Foi uma pessoa que estava na Coreia e eu recebi por e-mail. このパギョンをインペルマスター、今、アトミ ID 番号6番。E essa pessoa aqui, esse Imperial Master, ele era o número 6 cadastrado dentro da Atomy. パギョンをインペルマスターの息子が、イメールを私の旦那さんに送ったんですよね。E o filho dele, na época, que mandou uma mensagem por e-mail pro marido dela. メールが来たんですけど、旦那さんが私に言いました。韓国からこんなメールが来たんですけど、来月あの人が日本に来ますよって。E nessa mensagem estava escrito, essa pessoa da Coreia, né? Alguém mandou da Coreia uma mensagem falando que mês que vem estarei indo para o Japão. だから私に来月来たら一緒に会いましょうかって私に聞きました。E ele perguntou, vocês não querem encontrar com ele? なぜかというと、私はずっと自営業をやりましたから、旦那さんの友達はみんな、会社員だから、なんとかそんなに一緒に会わなかったんですよね。O meu marido sempre foi funcionário CLT, então todo mundo, os amigos dele também eram funcionários CLT. Então, a gente não tinha muito esses contatos, né? なぜかというと、会社を働いた人の、考えと自営業やってる人の考えが違うですよね。Por que não batiam muitas ideias? Porque mentalidade de quem é CLT e mentalidade de quem é empresário ou é autônomo é diferente. だけど、韓国からこんなメールが来て、なんと、仕事の話したから、
2010年の11月、日本で会いました。Então, como ele estava falando alguma oportunidade de algum trabalho, teve como veio a apresentação do marido, ela pensou, não bate, mas como veio da Coreia, eu decidi, então, em 2010, novembro, encontrar com essa pessoa. その時、パギョンゴインペルマスターが、アトミ会社の説明とか、商品の説明とか、マーケティングとか、なんとか4時間で説明したけど、一つも聞こえなかったんですよ。E essa pessoa, ela veio da Coreia do Sul, ficou 4 horas palestrando, falando da empresa, do marketing, só que eu não prestei atenção em nada. だけど最後、別れる前、私に、一つ質問したの内容で、私がアトミに、この会社を調べに韓国行きました。Só que na hora de ir embora, esse palestrante, ele, por uma frase, uma pergunta que ele me fez na hora de ir embora, que fez com que eu me despertasse e eu pegasse um voo para a Coreia do Sul para entender melhor. あれが何かというと、あなたの両親はお金持ちですかって。Então, essa pergunta que me mexeu comigo foi, os seus pais são pessoas ricas? それで私がいいえって返事しました。Aí eu respondi que não. それで、パギョンゴインペルマスターが私に、もしかしあなたの両親がお金持ちじゃないと、あなたも子供に貧乏しか相続できないよって言いました。Então, quando ele falou, eu respondi que não, ele falou, então, já que seus pais não são ricos, você também deve não ser e você vai deixar isso como herança para os seus filhos. あなたがもしかし韓国来て、アトミってこの会社調べて、選択して成功したら、あなたの子供3代まで、相続できますよって言いました。E caso a senhora realmente entenda, vá para a Coreia, entenda a nossa empresa, tudo que você conseguir construir nessa empresa, você vai deixar como herança daqui 3 gerações também próximas. その時は韓国で、ロイヤルマスターしかいなかったから、あなたがアトムで成功したら毎月500万円稼いで子供たちに3代まで相続できますよって言いました。E nessa época, na Coreia do Sul, não existia o Imperial Master. O máximo de título que tinham na época era Royal Master. Então, ele falou que, se você trabalhar firme nessa empresa, você vai conseguir ganhar 250 mil reais. Então, e você vai conseguir deixar de herança isso para os seus filhos. Então, ela ficou com isso na cabeça. だから私が2011年1月韓国行って、アトミのこの会社とか全部調べに行きました。Então, no próximo mês, eu fui para a Coreia em 2011 para realmente entender e conhecer mais sobre a Atomy. 次。私が韓国行って一番びっくりしたのが、自分の人生の、作成するのが一番びっくりしました。E o que foi impactante participando da Academia de Sucesso foi que, na hora, no momento que tinha que escrever o seu cenário de vida. 会長が、その時言いました。自分の人生シナリオを先、書いてくださいって。E o fundador, nessa hora, ele falou, agora, a partir de agora, você tem que estar sabendo escrever o seu cenário de vida. 誰でも自分の人生シナリオを書いて、自分が本当にこのためにアトミをやればみんな成功できますよって言いました。E nessa hora, todas as pessoas que realmente preencherem esse cenário de vida, essas pessoas vão atingir esse sucesso. Ele falou isso na palestra. あと、その時会長が聞きました。皆さん、今の皆さんの生活、満足してますかって。E ele fez essa pergunta. Vocês que estão sentados aí, a vida que vocês levam, vocês estão satisfeitos com a vida que vocês estão levando? 皆さんは今、皆さんの、生活満足していますか? Eu pergunto para vocês, vocês estão satisfeitos com a vida que vocês levam? 満足しています? 今、セイコの道、満足はしてないからとやってる。OK。だから会長が言いました。現在と学校は絶対、解決でき、
変えられないけど、アトミをちゃんと調べてみたら3年後、5年後、皆さんの人生は変えれますよって言いました。Então, o fundador, ele falou naquela palestra, a gente não consegue mudar já o que se passou, o nosso passado. Mas o nosso futuro de 3 a 5 anos, a gente consegue estar transformando isso. あとその時言いました。能力がなくて、この、ネットワークマーケティングの経験がなくても、お金がなくても、本当に心を愛する家族の愛がある人はみんな成功できますよって言いました。E ele falou uma outra frase importante que serviu para mim. Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha capacidade, você não tenha experiência, se você tem quem você ama, você consegue chegar a esse sucesso. だから皆さんは誰でも愛する家族はいますよね。Então eu pergunto, todo mundo aqui tem essa pessoa que você ama, não tem? いますよね。Tem, não tem? うん。だから、私は最初アトミーやるとき日本語全然できなかったんです。E no início que eu comecei esse empreendimento da Atom, eu não sabia nem falar japonês. あと私、その時、韓国いた時、私が一番若かったんですよ。E quando eu comecei a ir para a Coreia, eu era a pessoa mais jovem ali. みんな50以上の子ですよね。E a maioria das pessoas que iam na Atom eram pessoas acima de 50 anos. だから前見ても50何歳、もう左見ても60何歳、後ろなんとか50歳以下は私一人しかなかったんですね。Eu olhava para frente, era pessoas de 50, olhava para o lado 60, 70, 80. Eu falei, nossa, para onde eu olhava só eram as pessoas de idade. その時は日本支社もオープンしてなかったから。 E nessa época ainda nem estava a Atom no Japão. 海外はアメリカと、Canadá. カナダしかなかったんです。 Então, nessa época, só existia a Atom na Coreia, no Canadá e nos Estados Unidos. だから私はすごく私によってチャンスだと思ったんです。 Então, nessa oportunidade que eu vi, nossa, essa é a minha grande chance. あと、会長が話もしました。私がこの会社を設立した理由。 E nessa época, o nosso fundador, ele falou, esse motivo de, qual é o motivo deles ter montado a nossa empresa Atom? その時は、韓国の1泊2日のサクセスセミナーは全部、講師が会長しかいなかったんです。 E nessa época, seminário Academia de Sucesso de 2 dias e uma pernoite, todo o seminário, o evento desses 2 dias, o palestrante, o único palestrante da Atom era o nosso fundador, seu Park Hang-il, o dia inteiro, 2 dias. 今日も皆さんは映像で会長を見ましたよね。 Hoje vocês tiveram a oportunidade de escutar um pouco o nosso fundador falando. 私が韓国にいた時は本当に会長がもう情熱で私がなんでアトミのこの会社を設立したかも本当に情熱で説明しました。 E eu tive essa oportunidade desde o início participar, presenciando ali, vendo ele fazer realmente aquelas palestras com aquela vibração que emana dele durante todos esse tempo. このアトミの会社の経営の目標も顧客の成功って。 E a filosofia fundadora da empresa, de diretriz da empresa é o quê? É mais do que a satisfação do cliente, é o sucesso do cliente. あと、自分の夢は本当に一人一人みんなこのアトミをよって成功するのが自分の目標って言いました。 E a meta dele era o quê? Realização do sonho de cada daquelas pessoas que estavam sentadas ali, naquele local. あと、このアトミで成功した後、全部社会に恩返ししますよって言いました。 E ele declarou, tudo que ele ganhar dentro da Atom, ele vai estar contribuindo novamente para a sociedade. あと、最後にこの話もしました。皆さんの人生、この選択も自分がやるよって言いました。 E por último ele falou, a decisão, a escolha, na vida de cada pessoa, quem toma essa decisão, essa escolha é cada de vocês. 本当に会長が1泊2日情熱でこの話すれば皆さんアトミの仕事選択しますか？ Se vocês tivessem essa oportunidade de escutar 2 dias o nosso fundador ali falando com essa vibração, vocês acham que vocês não escolheriam essa oportunidade da Atom? します？
Vocês escolheriam? だから私も、よし、やろうって思ったんです。 Por isso que eu, naquela situação, eu falei, não, eu vou me dedicar a essa empresa. だから私は後見てこの会社、この仕事を選択した理由は、愛する二人の息子のためだったんです。 Então, o motivo de eu ter escolhido essa empresa é porque eu tinha esses 2 filhos que eu amava do fundo do meu coração. 旦那さんのためじゃなくて愛する二人の息子。 Não era porque eu amava o meu marido, é porque eu tinha meus 2 filhos que eu amo do fundo do meu coração. なぜかというと、旦那さんは私と一つだと思ったから、私が成功したら旦那さんも成功ですよね。 Porque eu também tinha esse pensamento que se eu e meu marido somos um só. Se eu tiver sucesso, como a gente é um só, ele também vai ter sucesso. だから、私は皆さんに言いたいのは、みんな後見て聞くんですけど、やらない理由とかは、本当に誰のため後見をやる理由があるかないかがすごく大事です。大事ですから皆さんに言いたいです。 O que eu quero passar para os senhores é o quê? Esse motivo, por quem vocês estão realmente se dedicando para que esse negócio dê certo? Se tiver essa pessoa, não tem como dar errado. あと次。あと、商品説明もその時全部会長がしましたよね。 Até a apresentação dos produtos era o fundador que ele que fazia. 私の肌どうですか？ O que vocês acham da minha pele? 私はアトミの商品大好きですよ。 Eu amo os produtos da Atom. 後で私が最初アトミやる時の写真も出るんですけど、本当に今すごく、젊으셨다? 若くなって、すごく健康になりました。 E vai ter uma foto aqui antes de fazer a Atom, então vocês vão ver que realmente eu rejuvenesci. 私が、6点、エイソルト? エイソルト大好きです。 Eu amo de paixão esse kit do Absolute. 本当に前は日本の化粧に使ってもそんなに結果がなかったんですね。 Mesmo utilizando os produtos de cosméticos do Japão, eu não tinha esse resultado que eu tenho hoje. あと、4点セットのパックは私は毎日やります。 E aquele kit Evening Care de limpeza para pele, a máscara, Peel Off Mask, todos os dias eu passo essa máscara. あと、その時会長が言いました。本当に商品の品質は百貨店の品質なんですけど、価格はそんなに誰でも使うようにしますよって言いました。 E a qualidade dos nossos produtos são qualidades de grife. E só que o preço não é comparado a esses tipos de produto. だから私は最初から会長がその話しました。自分が使わない商品を伝達しないでくださいって言い E ました。 desde essa época, o nosso fundador, ele falava, não divulgue produtos que você não usa. 自分が使わない商品を伝達したらあれは詐欺ですよって言いました。 Você passar um produto para uma outra pessoa, produtos que você nem usa, isso é fraude. だから次、私は最初自分からアトミの商品を本当に一つ一つ全部使ってみました。 Então, por isso que desde o início fui uma pessoa que tinha muito isso cerrado na cabeça. Vender para você mesmo. Usei cada um dos produtos da Atom. あと次。その時会長が言いました。本当に、自分が使った効果を伝達しながら続けてすればみんな成功できますよって言いました。 E desde aquela época o fundador batia nessa tecla. Você falar dos benefícios que você obteve usando os produtos, todas as pessoas que você falar dessa maneira, essas pessoas também vão estar consumindo os produtos também. あと、アトミの仕事がすごく簡単の意見は、本当に楽しく、この自分が使った商品の効果を、感動を伝達するんですよって言いました。 E o nosso fundador, ele batia também nessa tecla. Porque desenvolver Atom é gostoso, porque você vai falar de uma coisa que realmente você
teve aquele benefício. Então é normal, é natural a gente conseguir estar divulgando os produtos da Atomy. だから私は自分が日本で最初自分が愛用して自分が使って感動した商品を周りの人に使う、伝達するようにから始まったんです。Então, o meu empreendimento no Japão começou a eu utilizar bem os produtos e começar a falar dos meus resultados para as pessoas. Então, eu só falava dos produtos que eu utilizava realmente e falava dos resultados para as pessoas. 私、最初、日本語全然できなくて、No início, eu não sabia falar nada de japonês. パートナーが日本人が出ました。E saiu um parceiro japonês. だから、センターで二人しかいないから、E dentro do centro só estava eu e esse japonês. パートナーが韓国語わからないから、私が日本語を一つ一つ、パートナーと、コミュニケーションしながら、今、このようになりました、日本語。E naquela vontade de realmente passar o valor da nossa empresa, dos produtos para essa pessoa, como ela não sabia falar coreano e só sabia falar japonês, então eu fui aprendendo aos poucos com esse desejo de passar o que era a empresa para essa pessoa. だから私は28歳で始まって、日本語もできなくても、私が自信があった理由は、会長が言いました。あなたができなかったら、パートナーができるパートナーが出ればいいんですよって言いました。E o outro item que me fez realmente ter essa convicção que na Atomy eu ia conseguir, mesmo não sabendo japonês, é que mesmo se você não sabe, você só encontrar uma pessoa que sabe fazer aquilo que você não sabe. 簡単ですよね。Não é fácil? だから私は皆さんに、日本語もできない私が日本でも、できれば皆さんはみんなできるよって話したいんです。Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, se eu conseguir ter sucesso no Japão sem falar japonês, todo mundo vai conseguir ter sucesso em qualquer parte do mundo. あと、会長が言ったのは、成功するまで100% セミナー参加してくださいって言いました。E outro item que o fundador batia na tecla é o quê? Até você conseguir atingir esse sucesso, é 100% participar dos eventos da Atomy, dos seminários. なぜかというと、私の話を聞いて仕事する人はいないよって言いました。Porque não vai existir uma pessoa que vai querer realmente dedicar a vida dela para um empreendimento pelo que você está falando. みんなこのセミナー場所に来て、アトミのビジョンを見て自分が決まりますよって言いました。Então, as pessoas que vêm nesse tipo de evento como hoje, que vão realmente tomar essa decisão de tomar uma atitude na vida dela. だから私が2011年1月から、先月6月まで、少なくても174回はサクセスセミナー参加しました。Então, desde quando eu tomei essa decisão de desenvolver a Atomy de janeiro de 2011 até junho de 2025, no mínimo eu já participei de 174 academias de sucesso até hoje. なぜかというと、本当にアトミで成功したかったら、サクセスセミナー参加しないと成功できないよって言いました。Porque o nosso fundador falou, se você realmente deseja ter essa vida de sucesso, vocês têm que estar participando dentro dessa academia de sucesso. 20何日 ?26 日、サンパウロ、サクセスセミナーありますよね。 Dia 26 de junho a gente vai ter a nossa academia de sucesso lá em São Paulo, não é? 行く人。Quem que vai nesse seminário Academia de Sucesso?拍手。Parabéns, uma salva de palmas. なぜかというと、サクセスセミナー行ったら、成功する道を、もう今、収入がなっている人たちが教えますので、サクセスセミナーは皆さんが絶対参加してほしいです。Por que precisa de estar participando desse tipo de evento? Porque vocês vão ver, vão sentir e vai receber essa orientação de pessoas que já atingiram esse sucesso. 私は、私はたまに1ヶ月
韓国、中国、日本3回サクセスセミナー参加することもありますよ。 E de vez em quando também bate de eu participar Academia de Sucesso da Coreia, do Japão e da China. Nesses 3 países, então é 3 Academias de Sucesso por mês. なぜかというと、みんなパートナー、どこでもパートナーがいますから、中国パートナーが中国サクセスセミナー参加するから、中国サクセスセミナーも参加したし、 Por que que eu participo em várias academias de sucesso em vários países? Porque eu tenho parceiros em todos esses países. Então, eu tenho parceiros na China. Então, se eles vão, eu também tenho que estar presente lá também. 韓国もそうだし、 Na Coreia do Sul, também tenho parceiros de trabalho. Então, também tenho que participar. だから、ブラジルはまだ、私、今日見たら、まだまだ、すごく皆さんにはチャンスだと私は思ってます。 E aqui no Brasil, a gente está no começo. Então, para mim, olhando esse mercado que a gente tem aqui no Brasil ainda a gente tem muitas oportunidades ainda para crescer. 私今日この、ワンデーセミナー来たら、私最初、日本でアトミー仕事するときも30人、40人、50人ぐらいワンデー集まったときがすごく覚えました。 E olhando esse salão aqui, me lembra no início também nos Andes seminários lá no Japão, no início, 30, 40 pessoas. その時は最初は30人、40人だったんですけど、今は600、1000人ぐらい参加してるんですけど。 Só que hoje, no início era 30, 40 pessoas, mas hoje é o quê? 600, 1000 pessoas dentro de um evento como esse. いつかはこのSanta Catarina. ここでもサクセスセミナーをいつかはやると思いますよ。 Então, aqui também, em Santa Catarina, não vai ser somente um One Day seminário. Vai começar também a ser realizado Academia de Sucesso aqui na região de vocês. その時は多分、今日参加した皆さんがみんな、舞台に上がってリーダーズクラブの人だと私は思ってます。 Só que quando isso acontecer, cada um de vocês que estão sentados hoje como participante, vocês vão estar aqui no púlpito como sendo apresentados como Clube dos Líderes, ganhando mais de 50 mil, muito mais que 50 mil reais mensais. 私も日本支社がオープンする前、韓国行ったら、いつも韓国で一番前座った人を見ながら、じゃあ日本支社オープンしたら私が日本サクセスセミナーの一番前の席に座る人だよって一人で信じてずっと、やりました。 E desde quando eu participava dos eventos na Coreia do Sul, tinha os assentos das pessoas liderança da época. E eu sempre olhava ali, um dia, quando abrir no Japão, eu vou me sentar naqueles assentos de pessoas que estão liderando aquele país. だから私は皆さんに言いたいのは、本当にサクセスセミナーとか、会社が主催するセミナーは 100% 参加してほしいです。 Então, eu gostaria de dar essa sugestão para vocês que quem realmente deseja que vocês participem realmente desses eventos, principalmente a Academia de Sucesso, que o próprio corporativo ele patrocina para os empreendedores. 会長が言いました。アトミが別のネットワーク会社と違うのは、セミナーを会社が主催するのですよって言いました。 E o nosso fundador, na época, ele falou, o nosso, mesmo sendo marketing multinível, o nosso sistema da Atom é diferenciado dos outros, porque quem promove o próprio seminário, os eventos, é o próprio corporativo. 今、トコさんが来てるんですけど、私たちの成功のためにここまで来てセミナーをやってくれます。 E hoje a gente tem a presença do Daniel, que representa o corporativo. Ele está aqui por quê? Porque eles desejam do fundo do coração o sucesso de cada um de vocês. Por isso que ele está presente aqui. だからいつもすごく会社には感謝する気持ちがあれば誰でも成功できます。 Então, quem realmente tem essa gratidão pelo corporativo, essas pessoas vão chegar e atingir esse sucesso. もう一回トコさんにもっともっとここでワンデーセミナーやってくれてほしいよって気持ちで拍手お願いします。 Então, vamos aplaudir aqui o corporativo Daniel para que faça mais eventos aqui em Santa Catarina. なぜかというと、アトミは別の会社と違うのが、会社が私と同じような能力もない、日本語もできない私と同じような人のためにセミナーを主催してくれます。 E o corporativo, ele faz o quê? Esse tipo de evento, ele patrocina para quem? Para as pessoas assim como eu.
pessoas que não tinham capacidade, não tinham condições de desenvolver, eles estão ali para estar dando todo esse suporte. 私たちは自分が使って、良かった商品を伝達しながら、アトミの事業に興味がある人を、このセミナー場所に連れてくればいいんです。Então a gente é só o quê? Estar utilizando realmente todos os produtos da nossa empresa e os produtos que você gosta, você divulgar para as pessoas falando dos seus resultados. E essas pessoas que gostaram também dos produtos, vocês fazerem o quê? Trazer essas pessoas nesse local. そしたら会社紹介とかマーケティングとか商品説明とかなんとか、会社で一番講義が上手い人をここで、招待して講義してくれますから。E vindo para esse local, o próprio corporativo, eles vão estar escolhendo os melhores palestrantes, as melhores pessoas que vão conseguir explicar sobre o produto, sobre o nosso plano de marketing, sobre a empresa. E você vai só apenas convidar. だからアトミのみんな自分のグループはこのセミナー場所で大きくなります。Então, qualquer pessoa consegue crescer trazendo as pessoas nesses tipos de evento. あと次、あと、もう、ブラジルのパートナーたちの写真を私が集まって皆さんに言いたいのは、コロナの期間でも私は、センターで皆さんに私たちが今やってる仕事がどんな価値がある仕事だをみんな一緒に、考えさせて発表するようにしました。Então, mesmo durante aquela pandemia que as pessoas não podiam encontrar, a gente se reunia. Então, eu estou mostrando aqui foto de vários parceiros brasileiros, tá? Lá no Japão. E a gente se reuniu para cada um pensar, esse residual que a gente ganha da Atomy, o que representa? Então, cada grupo, a gente fez esse workshop e escreveu ali o que representa esse residual da Atomy. そしたらこれを、みんな書いた後、発表した後は、すごく自分自身が自信があって、情熱をもらって、すごくもっともっと頑張ってました。Então, depois que fez esse workshop, cada um pensou ali em grupo, em equipe, com o que representava a Atomy. Então, trouxe mais o que? Convicção para essas pessoas. E depois disso, cada um voltou com aquela energia. だから、会社がワンデーセミナー終わって帰れば私たちは、まだ自分のパートナーとか新規とか、アトミの事業に興味がある人と、センターで、いつも私たちが今やってる仕事がどんな仕事かを毎日、もう、喋った方がいいですよ。一緒に。Então, mesmo após esse evento aqui, é bom sempre a gente estar reforçando o quê? Que tipo de trabalho realmente é esse trabalho que a gente desenvolve dentro da Atomy? Que tipo de trabalho? Então, a gente sempre está repetindo para os nossos parceiros de trabalho. だから、私はアトミの仕事が自分が信じた通りになると私は信じます。E eu acredito realmente que o empreendimento da Atomy ele se torna aquilo que você próprio acredita. だからずっと私が教えるじゃなくて、パートナーたちと一緒に考えながら、パートナーたちが自分の口で自分が発表したら自分が最初聞くから、すごく自信感がなります。Então, não a gente tentar ensinar essas pessoas, mas ao contrário, fazer com que as pessoas que a gente quer que realmente cresça, elas mesmo, por si só, pensem também o que isso vai proporcionar para elas. Então, isso traz confiança para cada uma dessas pessoas. あと次。その後、この今のセンターのセミナー終わったら、もう一緒にご飯食べました。E geralmente depois do seminário a gente saía para comer. センターで本当に一緒になんとかセミナーとかアフターミーティングとかした後は、なんとかセンターでご飯作ってやって食べればすごくもっとスポンサーとパートナーの環境が良くなります。E sempre quando tinha treinamento no centro também a gente se reunia porque a gente cria esse elo também quando está junto com os nossos parceiros de trabalho.あと、キムチも作りました。Então, nessa época também a gente juntava no centro e a gente fazia também aquela conserva coreana, que é o kimchi, né? Kimchi. 私はセンターを2011年1月アトミの仕事を始まった瞬間からずっとセンターをやりました。Então, desde quando eu tomei a decisão de
empreender na Atom, eu já tomei a decisão também de ser diretora de um centro. なぜかというと、センターは私のパートナーを集まって一緒に仕事するためにセンターをやりました。O centro para que serve? O centro serve para a gente se reunir com os nossos parceiros de trabalho. なんとかセンターで一緒に仕事しながら、スポンサー、パートナーの関係も良くなるし、なんとか一緒にご飯食べながら、一緒に目標設定もするから、センターは絶対必要だったんです。Então, para mim, sempre o centro foi um ponto onde eu achava de muita necessidade, porque é o local onde você sempre vai encontrar seu parceiro, é o local que você pode estar criando esse elo, criando também as metas juntos com seu parceiro. あと、センターは、私のパートナーたちの成功の成功者の産出だと私はいつも言いました。E eu sempre falo para as pessoas, o centro é uma maternidade de pessoas de sucesso. Ali onde nasce pessoas de sucesso. だから雰囲気もすごく温くして、então sempre a gente tem que estar preservando aquele bom ambiente. 初めて来た人は、もう家帰らなくて、まだ来たいとか、雰囲気に。Tem que ser um ambiente em que a pessoa vá àquele local e nem quer ir embora, porque é um ambiente muito gostoso de estar presenciando. 私はセンターでいつも掃除する担当して。E meu cargo era sempre de fazer limpeza no centro. だからすごくパートナーたちが、편안하게楽にしても家帰らなくなるセンターに作りました、私は。Então eu fiz um centro assim que as pessoas nem ficavam com vontade de voltar logo para casa. あと、このキムチも、その時200個白菜でしょ E essa conserva também, a selga, a gente pegou mais de 200 quilos de acelga. あれ全部作ってみんなパートナーが全部持っていくようにしました。E a gente fez essas conservas e a gente distribuiu para os parceiros de trabalho. 次。それで、コロナの期間でしょはい。コロナの期間でセンターでいつも集まって、もう、ブラジルのパートナー、アキコさんのパートナーたちが、小学もしました。E mesmo naquela pandemia, a gente estava se reunindo no centro, tá? E nessa época, nasceu então essa liderança aqui, e os parceiros da Kiko também subiram, foram crescendo dentro da Atom. あと次。みんなブラジル人ですよ、日本。Todo mundo aqui é brasileiro. だから、日本支社はブラジルの事業者が大きくなって、もう日にちを決まって、ブラジル人のためにサクセスセミナーやってくれました。E o próprio corporativo da Atom do Japão, como tinham muitos brasileiros e latinos, resolveu pegar um dia da Academia de Sucesso para realizar a academia em português. だから私たちもここでもっと集まってここでサクセスセミナーもするようにしましょうね。Então vamos estar realmente correndo, nos esforçando para que essa academia de sucesso aconteça aqui também em Santa Catarina. あと次。私が最初アトミやる時の写真です。Essa aqui é a minha foto um pouco no começo do desenvolvimento aqui da Atom. 今もっと若いでしょ Eu não tô mais bonita e mais nova agora? 私は最初は、左右、一人でスタートしました。E eu comecei com duas pessoas, uma pessoa da direita e outra da esquerda. この人は私が飲食店やるとき、私のお客さん。E quando eu tinha um restaurante, ela era minha cliente. あと、この人は、私がアトミの仕事をする前、知り合いのお姉さん。E essa pessoa, antes de eu fazer a Atom, ele era uma conhecida minha. だから、最初二人始まって、2013年2月27日の初めての日本のサクセスセミナーでした。これが。E essa foto aqui é um seminário, Academia de Sucesso, de 2013, dia 27 de fevereiro. あと一番上の写真は私の家のリビングです。Essa daqui é uma foto da minha sala, que era o meu centro. 私、日本では最初、
お金がなくて、家のリビングでセンター始まったんですね。Como eu não tinha dinheiro para patrocinar um local adequado, eu comecei o meu centro dentro da minha própria casa, na sala. だから、集まらないと仕事ができないから。Por quê? Se a gente não se reúne, a gente não consegue estar crescendo. だから、何もなくて、センター作るお金もなくて、始まったんですけど、Não tinha dinheiro para investir, para empreender, mas eu já comecei fazendo da maneira que eu podia. 方法と、esse método, né? 方向。方向、 Essa direção, direcionamento. 運賃。原則、これを、3つを、Esses três, né? O método, direção e esse fundamento que ela sempre 方 conteve. 法は成功の8段階ありますよね。 Então, essa maneira a gente tem o quê? Através das 8 escalas do sucesso, certo? あと、方向。方向。方向は、オートセールズマスター。 E a minha direção é o quê? Vou me tornar Auto Sales Master. 私は日本にスポンサーがいない。 Eu não tinha patrocinador no Japão. だけど私は自分がオートセールズマスターの目標をしてやりました。 Só que, mesmo assim, eu coloquei essa meta de ser o quê? Essa meta de me tornar Auto Sales Master. 自分がオートセールズマスターになったら、どんなパートナーが出ても、すごく自信感がありました。 Então, quem se torna Auto Sales Master, qualquer parceiro que você encontrar, você vai ter essa convicção que dá certo. なぜかというと、私がやった成功8段階の順番をパートナーに教えればいいから。 Por quê? Do mesmo jeito que você fez essa escala do sucesso, é só você duplicar com essas pessoas. だから、そのように何もなくて、もうこの経験もなかった私たちが今、2人もロイヤルマスターになりました。 E mesmo sem essa oportunidade, sem essa, como fala, experiência, sem nada, eu consegui, essas duas pessoas que estão do meu lado, também se tornaram, hoje são Royal Master. アトミ、すごくないですか？ Atomy não é incrível? 皆さんもできますよね？ Vocês conseguem também, não conseguem? この声ダメですよ。 Com essa voz, não vai não, hein? Será? シーってとか。 Sim! なぜかというと、私は皆さんが今日私の講義を聞いたら、もう日本語もできない、あの人もできたら私たちはもうできないとおかしいなと思ってやってほしいですね。 Eu quero que vocês falem, nossa, aquela mulher que palestrou lá não sabe nem falar japonês, então eu vou conseguir muito mais porque eu falo. できますよね？ Vocês conseguem? オッケー。もう次。あと私は、アトミの仕事をするときは目標設定絶対、設定しました。 E quando eu tomei decisão de fazer a Atomy, eu coloquei essas metas para mim. 一番重要なのは、今は全世界インペルマスターいますよね。 E o mais importante que é, no mundo inteiro a gente já sabe que tem Imperial Master, não sabe? 私がやるときは、私が韓国行って、最初やるときはロイヤルマスター11人しかいなかったんです。 Nessa época, na Coreia do Sul, só existia 11 Royal Master. だから私の目標は、5年以内にロイヤルマスターになって、ロイヤルリーダーズクラブに入るのが私の長期の目標だったんです。 Então, minha meta a longo prazo, como só existia 11 Royal Master, era o top dos líderes na Coreia do Sul. Então, o meu longo prazo era me tornar, dentro de 5 anos, Royal Master Clube dos Royais. 皆さんは今インペルマスターがいますから、長期目標をインペルマスターに知ってほしいです。 Então, hoje, já como a gente tem vários Imperiais Master, eu gostaria que vocês colocassem como longo prazo a meta de virar Imperial Master. あと、中期目標は、私は3年以内にリーダーズクラブに入るのが私の中期目標だったんです。 E na época, a minha meta de meio prazo era o quê? Me tornar clube dos líderes nesse período. あと、短期目標は1年
以内に私、オートセールスマスターになるって決まりました。A minha meta a curto prazo é em 1 ano me tornar Auto Sales Master. だからこの、これは私が目標設定したのですけど、Então, esse daqui foi o que eu estabeleci como metas na minha vida. 実際は私は3年でリーダーズクラブに入りました。E, na realidade, né? Então, eu consegui entrar no Clube dos Líderes em 3 anos. 4年半に、ロイヤルリーダーズクラブに入りました。 Mas eu consegui entrar com 4 anos e meio no Clube dos Royais. 7年でクラウンリーダーズクラブに入りました。 E a partir do 7º ano eu consegui já entrar no Clube dos Crown. だから私は皆さんに言いたいのは、アトミで成功したい、成功するって決まるのじゃなくて、本当に明確な目標設定がすごく大事ですよって言いたいんです。 Então, o que eu quero passar para os senhores, o que é? Precisa ter bem claro também aonde você quer chegar e essas metas traçadas. 哲也さんと私昨日空港で約束しました。Eu fiz uma promessa com o Tetsuya, com o Ronaldo Fenômeno. 10月までリーダーズクラブ。 Até outubro ele se tornar o Clube dos Líderes. なぜかというと、目標設定すれば、私の考えも行動も全然違います。 Por quê? Quando você estabelece uma meta para você mesma, a sua ação, a sua atitude, ela muda. だから言いました。もう、哲也さんリーダーズクラブに入ったら私まだブラジル来ますよって。 E aí eu falei para ele, se você se tornar líder, Clube dos Líderes, eu venho pro Brasil de novo. できます？ Consegue? 私は皆さんに言いたいのは、アトムはすごく簡単な仕事ですよ。 O que eu quero falar para vocês é que a Atomy é fácil. 最初は自分の、人生シナリオを書いて、 No início, você tem que estar fazendo o quê? Escreva o seu cenário de vida. 自分がこんな人生シナリオのように生活するために、あと、アトミのタイトルとか収入とか見て自分の目標設定するの。 E é esse estilo de vida que eu quero ter na minha vida. Você vai escrever e vai colocar todas as maestrias e os residuais, que período você quer estar atingindo. 明日ワークショップやりますよね。 Amanhã a gente vai ter na nossa equipe esse workshop, そうですよね。 não é? ワークショップの日、私が詳しく、もう、ちゃんと皆さんに教えます。 Daí, dentro desse workshop amanhã da equipe, que a gente vai estar passando bem detalhadamente como a gente vai fazer isso acontecer. どのようにすればリーダーズに入るか？ Como vocês vão conseguir entrar no Clube dos Líderes? どのようにすればロイヤルリーダーズクラブに入るか？ Como vocês vão conseguir se ingressar no Clube dos Royais? 皆さんがアトミで本当にいくら稼ぐっていたら、皆さんが何のタイトル維持すればいいか？ Então, quanto depende, qual o residual que você quer ter daqui? Então, o que você tem que se manter de título? だから皆さん明日絶対ワークショップ来てくださいね。 Então, não deixe de participar amanhã do workshop. だから私がやったのは目標設定した後、本当にアトミの商品を愛用しながら、伝達しながら、セミナー招待しながら、あれを繰り返してやれば私が成功できました。 Então, eu consegui chegar até esse ponto que eu estou hoje, fazendo o quê? Essa rotatividade de tudo que cenário de vida, fazendo todo esse processo. Tudo renovando e fazendo, renovando e fazendo. あと次。これが私が、クラウンマスターになって、会場から韓国行って、クラウン、奨学式した写真ですね。 Então, aqui é quando eu me tornei Crown Master, né? Então, todas as cerimônias de condecoração. Também fui para a Coreia receber o título de Crown Master do fundador. 私は何の仕事、どんな仕事して、もう10年間一生懸命働いたら、今クラウンリーダーズクラブになったんですけど、別の仕事、アトミ以外あるかなと思ってます。 Então, o que será que eu fiz e que para ganhar esse tipo de residual que eu ganho hoje,
qual será outro tipo de trabalho que eu poderia ter feito na minha vida que eu ia receber esse tipo de residual que eu recebo hoje? クラウンリーダーズクラブだったら1ヶ月400万円。 Então, líderes, Clube dos Crown hoje, ele consegue receber, então, por mês, 200 mil reais. あと、あれが私の子供3代まで相続できるんですよ E ね。 outra coisa, isso aqui dá para você deixar como herança para 3 gerações. Os seus filhos vão poder herdar esse residual. 私は28歳、皆さんよりもっと早くアトミの、情報をもらっただけです。 Então, o que foi a minha oportunidade? Por que eu estou? Eu só recebi antes essa informação. だけど皆さんもブラジルでは最初アトミの仕事のアトミの情報をもらったんじゃないですか。 E vocês não são as pessoas que receberam essa informação primeiro que outras pessoas que não sabem ainda? だから3年後、5年後の皆さんの、未来を先今見ただけですよ。 Então, a gente só tá falando, esse daqui é o futuro de vocês daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos. だけどやればできます。 Só vai, então, se fazer, consegue. やりますか？ Vocês vão fazer? 皆さんはみんな私よりブラジル語が上手いじゃないですか。 Cada um de vocês sabe falar muito bem mais português do que eu, não é? だからブラジル語もできるのにブラジルで成功できなかったら、奇跡ですよ。 Se vocês que falam bem o português não conseguirem ter sucesso aqui no Brasil, isso é extremamente estranho. ですよね。 Não é? だから私は皆さんに今日の私の講義を聞いて、わあ、こんな人もできたらもう私はできないとおかしいと思って頑張ってほしいです。 Eu gostaria que vocês pensassem, como aquela lá conseguiu ter sucesso daquele jeito, falando daquele jeito, imagina eu que estou assim, vou conseguir muito mais rápido. よろしいですか？ Pode ser? Pensem assim. 次。あと、会長がいつも喋ったこの話が私にはすごく力になりました。 E sempre quando o nosso fundador falava isso me dava muita força. 絶対未来、今と過去を考えなくて未来をずっと考えながら生活してほしい。 Não se apegue ao que você está passando hoje ou o que você já passou no passado. Viva no futuro. あと2番目の写真は、本当に自分が成功するために一番、最高の道具が謙虚ですよって言いました。 E a melhor arma para a gente ter o sucesso é a gente ter essa humildade. アトミの仕事は、スポンサーは両親と同じですね。 E no nosso trabalho dentro da Atomy, os nossos patrocinadores é como se fossem os nossos pais. だからスポンサーを謙虚しながら一緒に、 Então, a gente tem que ter o que? Esse sentimento de gratidão, de humildade perante aos nossos patrocinadores. スポンサーと私が心が一つになって、 O nosso sentimento, a mentalidade tem que estar alinhado com os nossos patrocinadores. 自分の参加のパートナーとか消費者を謙虚に、しながら、 E você está sempre com esse sentimento perante aos seus clientes, seus consumidores, aos seus parceiros de trabalho também. 本当に、庶民がお金持ちになる道具がアトミですよって皆さんに、話したいんです。 Então, realmente a Atomy é uma ferramenta que as pessoas normais, qualquer pessoa, pode utilizar para estar transformando a vida. 私は、斉田さんはブラジルが4回目ですけど、私は初めて来ましたね。 E a Saita Royal Master é a 4ª vez que ela vem para o Brasil. A minha é a primeira. 今日朝パートナーたち見たらすごく嬉しかったんですね。 E hoje de manhã eu tive a oportunidade de estar encontrando com a liderança e eu fiquei muito feliz. 本当にハンサムし、綺麗だし、 São pessoas bonitas, são pessoas alegres. すごく期待してます。 Então eu sei que aqui vai crescer bastante. 私はブラジルでこんなグループが一番お金稼ぐ多い人が一番多いグループになってほしいです。 Eu quero que realmente a nossa equipe ela cresça
seja a equipe que mais ganha residual. 絶対できると思いますよ。 Tenho certeza que vocês vão conseguir. 私が日本で何もできない私でも、日本でリーダーズクラブとか、ロイヤルリーダーズクラブ、クラウンリーダーズクラブも一番でなりました。E, mesmo não sabendo falar japonês, eu me tornei a primeira clube dos líderes, primeira clube dos Royal e primeira clube dos Crown lá no Japão. あれは、ありがとうございます。 Muito obrigada. あれは、なぜできたかというと、本当に成功したいって切実さがあったんです。 Por que realmente eu consegui? Porque eu tinha esse desejo ardente realmente dentro de mim. だから皆さんも本当に目標をちゃんと決まって、1年、なんとか3年とか自分の成功する目標をちゃんと決まってほしいです。 Então, eu desejo realmente que vocês predeterminem realmente as suas metas e tracem o seu cenário de vida. あと次。昨日、斉田さんと二人ブラジル支社にいて写真撮りました。会長と一緒に。 E a gente teve a oportunidade de conhecer o corporativo lá em São Paulo, lá a filial, tá? E a gente tirou, eu e a Royal Master, a foto junto com o nosso fundador. 二人約束しました。二人がブラジルで愛子さん参加のいっぱい成功者出るように会長と約束しましたよ。 E eu e ela fizemos uma promessa para o fundador, que dentro do grupo daqui a gente vai começar a fazer que muitas pessoas tenham sucesso. A gente fez essa promessa. できますよね。 Vocês conseguem, né? 一緒にボマス Todo mundo, vamos! 本当にありがとうございます。 Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada.